Oi gente, tudo bom? Esse é mais um vídeo para o Clube das Quartas-feiras. E o trabalho de Freud que eu vou aqui ler e estudar junto com vocês, a gente vai estudar junto aqui, vamos trocar uma ideia, é As Resistências à Psicanálise, um texto de 1925, que está nesse exemplar bonito aqui, amarelão, que é o Eu e de autobiografia e outros textos de 1923 a 1925. Então, Freud inicia aqui explicando, sobre essas questões da resistência à psicanálise. Ele traz aqui um breve exemplo aqui, por que acontece em algumas situações, Então, um bebê que nos braços da babá desvia o rosto chorando ao ver uma pessoa desconhecida. Um religioso que inicia a nova estação com uma prece e também saúda os primeiros frutos do ano com uma bênção. Um camponês que se recusa a comprar uma foice que não tem a marca familiar a seus pais. Aí ele fala, são situações adversas, mas eu quero mostrar para vocês que esses exemplinhos aqui, que elas têm algo muito em comum. E o que ele traz aqui, Que há a fonte do desprazer diante do novo, diante daquilo que é inesperado. O dispêndio psíquico que quer a incerteza exacerbada e angustiosa expectativa que traz consigo. Seria muito interessante tomar a reação psíquica ao novo como objeto de estudo, pois em condições determinadas não mais primárias também se observa o comportamento oposto, uma autêntica sede de estímulos que se lança a tudo que é novo simplesmente por ser novo. E aqui ele traz, uma das questões, ele traz essa questão da resistência. Tudo aquilo que é novo nos traz uma resistência. Eu estou acostumada a isto, Então, antes da gente procurar uma terapia, antes da gente procurar fazer análise, a gente vai se virando com aquilo que tem, com os nossos sintomas, que são formas da gente lidar com aquilo que nos incomoda, e aquilo que eu sou e a forma que eu tenho as minhas atitudes eu já conheço. Eu tenho medo de ir para esse desconhecido, para esse novo, então eu resisto, e não vou. E aí eu vou procurar quando eu tiver uma crise muito grande. E essa crise existencial, essa crise grande, me tira desse lugar de conforto que me trazia aquilo que era trivial para mim. No trabalho científico, não deveria haver lugar para temor ao novo. Eternamente incompleta e insuficiente, a ciência é obrigada a esperar sua salvação de novas descobertas e novas concepções. Para não ser enganada muito facilmente, ela deve se armar de ceticismo e nada acolher de novo, que não tenha passado por severo exame. No entanto, ocasionalmente, esse ceticismo revela duas características insuspeitadas. Volta-se nitidamente contra o que chega de novo, enquanto poupa o que já é conhecido, e acreditado, satisfazendo-se em rejeitar as coisas antes de investigá-las. Não, vou proteger aquilo que eu já conheço, aquilo que eu já sei, o jeitinho que eu sou, esse é meu jeitinho. Deixa quietinho ali, não mexe no que tá quietinho. Mostra-se então como o prosseguimento daquela reação primitiva ao novo, como uma coberta para a sua preservação. Então eu me preservo do novo porque o novo me lança ao desconhecido e o desconhecido me dá medo. Eu não sei como reagir a isso, porque é novidade. É sabido que frequentemente na história da investigação científica, as novidades foram recebidas com intensa e obstinada resistência, e o curso posterior dos eventos demonstrou que ela era injusta, que a inovação era importante e valiosa. Vamos pensar muitos anos atrás, por exemplo, essa questão do celular, das tecnologias. Olha onde nós estamos agora, e o caminho ainda é muito longo, tecnológico, dos avanços. Mas pensar muitos anos atrás que nós teríamos a cada pouco um celular junto da gente, era uma coisa inimaginável, era uma coisa de muita resistência. Ah, não, vou ter alguma coisa me controlando o tempo todo, não quero. Onde já se viu isso, E olha onde nós estamos hoje, por exemplo, com a tecnologia. Em geral, eram certos elementos do conteúdo do novo que despertavam a resistência, enquanto, por outro lado, vários elementos tiveram de atuar em conjunto para possibilitar que irrompesse a reação primitiva. Uma acolhida particularmente ruim teve a psicanálise, que o presente autor começou a desenvolver há quase 30 anos, o Freud,
a partir das descobertas de Joseph Brauer, de Viena, sobre a gênese dos sintomas neuróticos. É indiscutível seu caráter de novidade, embora, situando esses achados, ela tenha elaborado um abundante material que era conhecido de outras fontes, resultados dos ensinamentos do grande neuropatologista Charcot e impressões do mundo dos fenômenos hipnóticos. Originalmente, o significado da psicanálise foi apenas terapêutico. Ela buscou criar um tratamento novo e eficaz para as enfermidades neuróticas. A princípio era isso. E a princípio ela era uma novidade e trouxe muitas resistências, e até hoje ela tem resistências, né? Por quê? Como que as questões físicas ali que aconteciam neurológicas, né, eram afetadas por algo além do corpo, do orgânico? Aquilo era muito novidade. E aí a psicanálise começou com seus estudos ali, pelo meio da hipnose, pelo meio de pôr para fora, pela catarse, pelo método catártico. Então foi tudo muito novo, tudo foi muito novidade, tudo foi muito polêmica. E os conceitos que Freud foi trazendo foram polêmicos. Inicialmente ela vinha para auxiliar no quesito patológico, no quesito de solucionar algum problema psíquico, né, que era psicossomático até então. Mas, à medida que foi se aprofundando os estudos em psicanálise, ela analisou que foi se analisado que ela era além disso. E além de só o patológico, mas um estudo do ser humano mesmo no seu modo não patológico. Então, ela alcançava as profundezas assim, inconsciente, desconhecido pelas pessoas. Estudava-se, né? Ela vinha como meio também para estudo do entendimento de como funciona a psique. Então os médicos iam lá para suas universidades e aprendiam como funcionava o corpo humano. Tinham suas aulas de anatomia, tinham suas aulas de fisiologia, de biologia celular, de física, tudo isso compunha como funcionava o corpo humano, como que um corpo se movimenta, quais são os mecanismos para um braço fazer tal movimento. Tem articulações, tem líquidos, tem neurônios, tem hormônios para o corpo, enfim. O que precisa para um corpo funcionar? Isso era o estudo do corpo. O que precisa para um corpo não funcionar direito? O que falta? O que acontece com as doenças? E aí a psicanálise vinha agregar o quê? O que acontece com a psique? Além da doença, além de a pessoa paralisou, né, no caso das histerias, do nada ela parou de caminhar porque havia algo além do físico, ali a psique, algum trauma, isso, aquela investigação toda. Além disso como que funciona a cabeça desse ser humano? Por que o ser humano age desse jeito? Por que ele repete ciclos? Por que a vida dele fica travada? Por que isso? Por que aquilo? Tudo nesse âmbito psique, do psicológico, do íntimo da psique, da mente humana, que era a psicanálise, né, que trazia esse novo olhar a tudo. Então, originalmente, o significado da psicanálise foi apenas terapêutico. Ela buscou criar um tratamento novo e eficaz para as enfermidades neuróticas. No entanto, conexões que na época não podíamos imaginar fizeram-na ir bastante além do seu objetivo inicial. Por fim, ela pretendeu haver estabelecido sobre uma nova base toda a nossa concepção da vida psíquica, desse modo adquirindo importância para todas as áreas do saber fundamentais na psicologia. Após ser completamente ignorada por uma década, de repente, a psicanálise tornou-se objeto de interesse geral e desencadeou uma tempestade de rejeições indignadas. Deixemos de lado as formas como se expressou a resistência à psicanálise. Seja suficiente observar que a luta por essa inovação ainda não chegou absolutamente ao fim. E digo, Freud, até hoje ela tem muitas resistências, tem muito blá 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 em volta dela. Mas já podemos perceber que direção ela tomará. Os adversários não tiveram êxito em suprimir o movimento. 20 anos atrás eu era o único representante da psicanálise. Mas desde então ela encontrou muitos seguidores relevantes e laboriosos, tanto médicos como não médicos, que a utilizam no tratamento de doentes nervosos como método de pesquisa psicológica e como instrumento auxiliar do trabalho científico nos mais diversos âmbitos da vida intelectual. E uma observação importante aqui é que inicialmente eram os médicos que faziam os tratamentos da psicanálise com seus pacientes, né? Até eles verificarem o método do Freud, quando o Freud trouxe o trabalho do método da psicanálise,
Aconteceu um momento de muita bagunça, assim, a gente acha que é isso, é só sentar ali e conversar, então vamos. Aí Freud falou, não, gente, vamos organizar direitinho, pera aí que eu vou falar pra vocês como que funciona. Quem que pode fazer, para quem que não é interessante a análise, como que é meu método certinho, vamos lá. Vamos pegar a cartilhazinha aqui e vamos dar uma olhada. Ela não é um manual de passo a passo, mas ela tem um fio da meada, ela não é assim do além da cabecinha de vocês. Vamos lá, vamos com calma. Então, inicialmente eram os próprios médicos, para auxiliar ali, né? Então tinha um médico que não conseguia saber o que tinha ali, que aquele corpo parou de funcionar ou agir de certa forma, ele começou a usar da psicanálise para auxiliar a solucionar aquele problema orgânico, por exemplo. E depois outros, além de médicos, começaram a utilizar-se da psicanálise. Nosso interesse aqui vai se dirigir apenas às motivações da resistência à psicanálise, atentando sobretudo para a natureza composta dessa resistência e os diferentes pesos de seus componentes. Do ponto de vista clínico, as neuroses devem ser colocadas junto às intoxicações ou às doenças como a de Bacillol. São estados que se produzem por um excesso relativo à carência de determinadas substâncias muito ativas formadas no próprio corpo ou introduzidas de fora. Ou seja, são propriamente distúrbios na química do corpo, toxicoses. Se alguém conseguisse isolar hipotéticas substâncias envolvidas nas neuroses, não precisaria temer qualquer objeção por parte dos médicos, mas atualmente não há caminho que conduza a isso. O que podemos fazer é a partir do quadro sintomático da neurose, que no caso da histeria, por exemplo, compõe-se de distúrbios físicos e psíquicos. Ora, tanto os experimentos de Charcot como as observações clínicas de Breuer ensinaram que também os sintomas físicos da histeria são psicogênicos, isto é, são precipitados de processos psíquicos transcorridos. Ao se colocar o paciente em estado hipnótico, era possível criar artificialmente os sintomas somáticos da histeria. A psicanálise recorreu a esse novo conhecimento e se pôs a questão de qual seria a natureza daqueles processos psíquicos de consequências tão inusitadas. Mas tal orientação de pesquisa não correspondia aos interesses daquela geração de médicos. Eles haviam sido educados na apreciação exclusiva de fatos anatômicos, físicos e químicos. E hoje, até hoje, a psicanálise tem esse problema, essa discussão aí, porque tentam colocar elas em métodos, estatísticas, dados, resultados, cientificidade, estatística, quadradinho, E ela não é um quadradinho assim. E aqui, da mesma maneira, nesse período, quando os médicos se utilizavam ali, eles tinham essa dificuldade porque eles tinham respostas específicas, certinhas, físicas, né? Matemáticas, químicas, anatômicas, tinha esses fatores de ocorrência. Então, a pessoa tinha pneumonia por um motivo, uma bactéria que entrava, acontecia tal coisas dentro do pulmão, isso era um fato. E a psicanálise, ela não trazia fatos palpáveis, estatísticos, precisos, e aí tinha essa resistência. Não estavam preparados para levar em conta o âmbito psíquico, de modo que o viram com indiferença e aversão. Você vai falar, tá, não, esse negócio de que é da cabeça, de que é psíquico, pra mim não compensa. Pra mim, não, eu preciso ver estatisticamente, metodologicamente, cientificamente, tudo isso. Evidentemente, duvidavam que coisas psíquicas permitissem uma abordagem científica exata. Em excessiva reação a uma fase ultrapassada em que a medicina fora dominada pelas concepções da assim chamada filosofia da natureza, pareceram-lhe nebulosas, fantásticas, místicas, as abstrações com que a psicologia tem de trabalhar, e simplesmente se recusaram a crer em fenômenos notáveis que poderiam ser o ponto de partida para a pesquisa. Eles começaram a falar, não, isso é muito misticismo, da onde que a pessoa parou de andar por conta de uma questão traumática com o pai, ou por que ela ficou cega de repente. Não, isso aí tudo é bobagem, é balela isso daí, nada a ver. Eu quero fatos científicos, eu quero coisas palpáveis. Os sintomas da neurose histérica foram tidos como imposturas, as manifestações de hipnose como fraudes. Nem mesmo os psiquiatras, a cuja observação se impunham os mais insólitos e surpreendentes fenômenos psíquicos,
mostraram inclinação a atentar para seus detalhes e investigar seus nexos. Satisfizeram-se em classificar a variada gama de fenômenos patológicos e, sempre que possível, relacioná-los etiologicamente a distúrbios somáticos, anatômicos ou químicos. Nesse período materialista, ou melhor, mecanicista, a medicina fez enormes progressos, mas também ignorou de maneira míope o mais nobre e mais difícil dos problemas da vida. E aqui ele traz, essa questão de que quando usava ali inicialmente a hipnose, eles achavam que era muito nada a ver. Não, isso é tudo charlatanice. O que é isso, hipnose? Da onde isso tudo? E aí, o meio que ele usa aqui, ignorou de maneira míope, o mais nobre e mais difícil dos problemas da vida. É compreensível que os médicos com essa atitude ante o psíquico não tenham gostado da psicanálise nem procurado atender sua exortação a reorientar-se em vários aspectos e olhar muitas coisas de outra forma. Então eles assim jogavam fora mesmo. Não vou nem atribuir os meus métodos médicos aqui como um agregar, um a mais na minha investigação ao meu doente. Não, isso aqui eu vou até jogar fora, isso aqui não vale nada. Em contrapartida, era de supor que a nova teoria receberia o aplauso dos filósofos. Afinal, eles estavam acostumados a pôr conceitos abstratos ou palavras vagas no dizer das más línguas à frente de suas explicações do mundo, e dificilmente se oporiam à ampliação do âmbito da psicologia que a psicanálise propunha. Então aqui ele traz que tinha pelo viés filosófico, tinha uma boa aceitação à psicanálise, e que as pessoas falavam que os conceitos abstratos da filosofia eram o quê? Palavras vagas, palavras ao vento, que eles falavam. Mas aí se verificou um outro obstáculo. O psíquico dos filósofos não era o da psicanálise. Em sua grande maioria, eles consideravam psíquico apenas o que é um fenômeno da consciência. Para eles, o mundo do que é consciente coincide com a esfera do psíquico. O que de resto possa ocorrer na, entre aspas, alma, esse algo tão difícil de apreender, eles atribuem a pré-condições orgânicas da psique ou a processos paralelos aos psíquicos. Dito de maneira mais severa, a alma não tem outro conteúdo senão os fenômenos da consciência. E a ciência da alma, a psicologia, tampouco tem outro objeto. Também o leigo não pensa de outra forma. Então, apesar dessa aparente simpatia da filosofia com a psicanálise, eles não falavam ali a mesma língua, Então a filosofia acreditava nessa consciência, nessa psique consciente, não acreditava nesse entendimento do inconsciente que a psicanálise vinha trazer, que havia algo a mais do que só o consciente. Que pôde então o filósofo dizer de uma teoria que afirma como a psicanálise que o psíquico é antes inconsciente em si, que estar consciente é apenas uma qualidade que pode ou não juntar-se ao ato psíquico particular e nele nada mais altera caso fique ausente? Ele diz naturalmente que algo psíquico inconsciente é absurdo, uma contradictio in adjecto, contradição em termos. E não nota que, com esse julgamento, está apenas repetindo sua definição, talvez demasiado estreita, do que é psíquico. Essa certeza lhe é facilitada por não conhecer o material cujo estudo levou o psicanalista a crer em atos psíquicos inconscientes. Os filósofos não atentaram para a hipnose, não se ocuparam da interpretação de sonhos, consideraram sonhos, tal como os médicos, produtos sem sentidos da atividade intelectual diminuída durante o sono. Mal desconfiam que existam coisas como ideias obsessivas e delírios, e se veriam em grande apuro se alguém lhes pedisse para explicá-los com base nas premissas psicológicas que mantém. Também o psicanalista se recusa a dizer o que é inconsciente, mas pode indicar a esfera de fenômenos cuja observação lhe impôs a hipótese do inconsciente. Os filósofos que não conhecem outra espécie de observação
que não a autoobservação não podem acompanhá-lo nisso. Portanto, a psicanálise tira apenas desvantagens de sua posição intermediária entre medicina e filosofia. Os médicos a veem como um sistema especulativo, não querem acreditar que, como qualquer outra ciência natural, ela se baseia na paciente e trabalhosa elaboração de fatos do mundo das percepções. Os filósofos, que a medem pelo padrão de seus próprios sistemas artificialmente edificados, acham que ela parte de premissas impossíveis e lhe reprovam o fato de seus conceitos principais, que ainda se acham em desenvolvimento, carecem de precisão e de clareza. Então ela começou a não ter nem entendimento de um lado nem de outro. Os filósofos e os médicos tinham, não, ela é só um método de especulação, e os filósofos achavam que ela não tinha uma precisão e uma certa clareza. Esse estado de coisas é suficiente para explicar a acolhida irritada e relutante que a psicanálise teve nos círculos científicos, mas não permite compreender como se pôde chegar na polêmica aquelas explosões de indignação, de escárnio, de desdém, ao abandono de todos os preceitos da lógica e do bom gosto. Tal reação faz supor que outras resistências, além das puramente intelectuais, foram ativadas, que poderosas forças emocionais foram despertadas, e de fato, na teoria psicanalítica, há muita coisa a que podemos atribuir tal efeito sobre as paixões das pessoas em geral, não apenas dos cientistas. Há, sobretudo, a grande importância que a psicanálise concede aos chamados instintos sexuais na psique humana. Segundo a doutrina psicanalítica, os sintomas neuróticos são satisfações substitutas deformadas de forças instintuais sexuais, cuja satisfação direta foi frustrada por resistências internas. Depois, quando a psicanálise foi além do seu campo de trabalho original e se aplicou à vida psíquica normal, procurou mostrar que os mesmos componentes sexuais que são desviados de seus objetivos imediatos e voltados para outros, contribuem do modo mais importante para as realizações culturais do indivíduo e da sociedade. Tais afirmações não eram completamente novas. O filósofo Schopenhauer já havia enfatizado a incomparável relevância da vida sexual em palavras inesquecíveis. E, além disso, o que a psicanálise chamou de sexualidade não coincidia absolutamente com o impulso à união dos sexos ou a produção de sensações prazerosas nos genitais, mas, sobretudo, com o todo conservador e oniabrangente eros do simpósio de Platão. Mas os adversários não se lembraram desses augustos predecessores. Caíram sobre a psicanálise como se ela atentasse contra a dignidade do gênero humano. Então aqui Freud fala como a psicanálise vai muito além do sexo, do ato, das sensações do ato sexual em si. Ela vai além disso, é algo muito amplo. Mas as pessoas não deram ouvido a isso. Falaram, não, isso aí é um atentado violentíssimo ao pudor das pessoas, à dignidade das pessoas. Recriminaram-lhe o pansexualismo, embora a teoria psicanalítica dos instintos sempre fosse rigorosamente dualista e em nenhum instante tivesse deixado de reconhecer, ao lado dos sexuais, outros instintos aos quais atribui o poder de reprimir aqueles. Que não há só os instintos sexuais, mas também os instintos agressivos, né? Inicialmente, o par de opostos se chamava instintos sexuais e do eu. Com uma mudança posterior na teoria, passou a ser eros, instintos de morte ou destruição. Fazer arte, religião, organização social remontarem parcialmente ao concurso de forças instintuais sexuais, foi visto como uma degradação dos mais elevados bens culturais, e foi declarado enfaticamente que o ser humano tem outros interesses além dos sexuais. Ignorou-se, com tamanho zelo, que também os animais têm outros interesses de fato, estão sujeitos à sexualidade apenas em acessos, em determinados períodos, e não permanentemente, como os humanos. Que esses outros interesses jamais foram contestados no ser humano, e que em nada altera o valor de uma conquista cultural a demonstração de sua procedência de elementares fontes
instintuais animais. Tanta falta de justiça e de lógica requer explicação. Não é difícil encontrar a sua origem. A civilização humana repousa sobre 2 pilares. Um é o domínio das forças da natureza. O outro, a restrição dos nossos instintos. Aqui, ó, uma parte bem intensa, hein? A civilização humana repousa sobre 2 pilares. Um é o domínio das forças da natureza. O outro, a restrição dos nossos instintos. Tem um trabalho de Freud que ele fala sobre nossa posição diante da morte. E como há uma primitividade desse instinto de morte, de matar o outro. Seja para se defender, seja pelo instinto de matar. Ele existe, mas ele é o que? Reprimido para que a gente possa viver em sociedade. E aqueles que não reprimem esse desejo sofrem as consequências legais sobre seus atos. Então aqui existem esses 2 pilares da civilização. O restringir, o dominar essas forças da nossa natureza e restringir esses instintos. E aqui quando ele fala da nossa diferença entre os animais, que o animal não está pensando na sexualidade, no sexo o tempo todo, porque o animal tem um momento que a natureza fez se organizar para aquele momento da procriação, assim como o ser humano também tem. Mas o ser humano tem muito além da procriação, do ato sexual, ao prazer, ao desejo. Há muitas coisas por trás. Por trás de um ato sexual, ao que? Eu sou olhado, eu sou visto, eu sou amado, eu sou idealizado, desejado, já falei desejado. E aqui eu realizo muitas coisas, eu consigo prazer, eu consigo desprazer também, eu consigo sentir dor, tudo isso. E além disso, há outras coisas em que nós colocamos a nossa sexualidade ativamente, né? Aqui nas nossas artes, no nosso trabalho, onde que vai essa libido instintual, onde que vai essa libido sexual nas coisas que fazemos, que buscamos. Então vai muito além do sexo em si. Escravos acorrentados carregam o trono da rainha. Entre os componentes instintuais assim aproveitados, os instintos sexuais no sentido mais estrito sobressaem pela força e selvageria. Ai se fossem libertados, o trono seria derrubado e a soberania pisoteada. A sociedade bem o sabe e não quer que se fale disso. Mas por que não? Que mal poderia fazer a discussão? A psicanálise jamais se pronunciou a favor da liberação dos instintos socialmente perniciosos. Pelo contrário, advertiu e recomendou melhores. Mas a sociedade não deseja que essa questão seja ventilada, pois em vários aspectos tem má consciência. Primeiro, estabelecer um ato ideal de moralidade. Moralidade é restrição dos instintos. Você não vai sair pelado na rua porque hoje tá calor e que você tá com vontade de sair pelado, que você quer que todo mundo veja o seu corpo. Você não vai fazer isso porque é imoral. Não está certo. Você vai ser preso. Mas há um instinto, um desejo de ser visto. Não, eu quero que vejam o meu corpo nu. Eu quero me exibir. Eu quero que as pessoas tenham reações ao me ver nua pela rua. Seja de susto, seja de desejo, seja de terror, seja de asco, qualquer reação. Eu quero atingir as pessoas, ter delas alguma reação, indo lá, ficar pelado no meio da rua, na frente de uma multidão. A moralidade vem e fala, opa, vamos restringir esse instinto aí, que isso é feio. Isso não se faz. Para você viver em sociedade, você não pode fazer isso. E exige que todos os seus membros o realizem, mas não se preocupa do quanto pode ser difícil para o indivíduo tal obediência. E tampouco é tão rica ou tão bem organizada que possa compensar o indivíduo por seu grau de renúncia instintual. Nesse exemplo bobo que eu dei aqui da pessoa sair pelada, por exemplo, há um desejo de ser vista, há um exibicionismo,
Se a gente investigar a vida pregressa dessa pessoa, houve um momento de não ser vista lá na sua infância, na sua vida toda, pode ser tudo isso. Ela não pode realmente sair pelada no meio das pessoas, fazer atos ali escandalosos na frente dos outros, mas como uma forma de sublimar, ela pode se exibir de outras maneiras. Ela pode hoje, nos tempos atuais, ser uma influencer digital. E aí ela mostra o seu dia a dia, ela mostra a sua intimidade. Oi, gente, tô acordando, olha eu aqui acordando, como eu acordo. Ai, vou caminhar não sei aonde, olha, tô comprando tal coisa, vou tomar meu banho, não sei o que. Essas coisas que a gente vê, não é incomum hoje a gente ver. A gente estar dentro da vida das pessoas. Claro que a internet camufla muita coisa, as pessoas maquiam muito suas vidas, mas há isso, há esse exibicionismo, muitas vezes exacerbado. Então, nesse não estar pelada diante dos outros, essa pessoa está nua diante dos outros de uma outra maneira, de uma maneira sublimada, mas ela está mostrando toda a sua intimidade na internet, por exemplo. Ela achou um meio de realizar esse desejo de se exibir. Aqui eles me olham, aqui eles manifestam se me odeiam, se me amam, né? Tem os comentários ali, né? Aqui eu sou famosa, eu não sou, eles compartilham meu conteúdo, eles pedem outros tipos de conteúdo, eles dizem que me desejam, me mandam mensagem querendo ficar comigo, pessoas me mandam coisas explícitas no direct, enfim, me elogiam, falam que pensam em mim. Enfim, esse é um meio que a pessoa viu ali, por exemplo, por essa questão do exibicionismo. Portanto, deixa-se que o indivíduo descubra de que forma pode obter compensação suficiente para o sacrifício que lhe foi imposto, a fim de preservar seu equilíbrio psíquico. Então, quando nesse trecho ele fala isso, deixa-se que o indivíduo descubra de que forma que ele pode obter compensação. Nesse exemplo bobo que eu dei, é assim: eu não posso sair pelada na rua, mas eu posso exibir minha vida diariamente para as pessoas na internet, eu sou livre para isso. Eu achei um meio de compensar aquele sacrifício de não poder sair nua na rua, eu compenso dessa outra forma aqui, para preservar meu equilíbrio de desejo de me exibir, de aparecer, de todo mundo me ver e falar alguma coisa. No conjunto, porém, ele é obrigado a viver psicologicamente acima de seus meios, enquanto as suas reivindicações instintuais insatisfeitas o fazem sentir como permanente pressão às exigências da civilização. Assim, a sociedade mantém um estado de hipocrisia cultural, forçosamente acompanhado de sentimento de insegurança e uma necessidade de proteger essa inegável instabilidade mediante a proibição da crítica e do debate. Essa consideração vale para todos os impulsos instintuais, também para os egoístas, portanto. Não investigaremos aqui se ela pode ser aplicada a todas as culturas possíveis e não apenas às que até hoje se desenvolveram. Acresce que os instintos sexuais, no sentido mais estrito, são domados de forma insuficiente e psicologicamente incorreta na maioria das pessoas, de modo que são os mais inclinados a se desprender. Aqui, quando eu falei desse exemplo do exibicionismo, eu não quis dizer que isso é assim, nossa, ela achou um meio de se expressar no seu exibicionismo e tá legal, e isso é saudável. Até que ponto, de repente, não é saudável isso, né? Ela achou um meio de se exibir em que a sociedade não vai puni-la, ela não vai ser presa porque ela não tá saindo pelada na rua. Mas, se ela for fazer uma análise mesmo, for procurar um psicanalista e fazer seu tratamento psicanalítico, ela pode analisar mais profundamente onde que está a raiz desse exibicionismo. Por que eu tenho a necessidade de fazer um relato diário, mostrar em vídeo o meu dia a dia, de forma que isso me traz problemas e traz problemas para as pessoas que vivem comigo, porque eu tiro a naturalidade do meu dia a dia, eu perco momentos importantes, porque eu estou mostrando esse momento para todo mundo. Então eu estou parando a minha vida para mostrar para o outro, para ter o olhar do outro para mim. E aí eu levo isso para minha análise, e aí eu vou estudar isso, e aí eu vou trabalhar isso, e
descobrir a raiz de tudo isso. Por que você quer se exibir? Por que você precisa desse olhar e aprovação do outro? E aí, com o trabalho da análise, vai se resolver esse problema desse exagero, vai se ver essa compulsão ao exagero ali de se exibir, esse falso self que a pessoa produz, né? Então, ela se mostra sempre muito bonita, acorda bonita, arrumada, mas isso não é a realidade dela. Levanta um pouco antes, se arruma e começa a filmar, fazendo de conta que levantou da cama. Ela não come de uma forma saudável, bonita, mas ela prepara um prato bem bonito, esteticamente ali, e mostra aquilo. As pessoas compram essa ideia. E quantos influencers não fazem isso? Então, isso não significa que é saudável, mas é um meio que a pessoa viu, que é os sintomas, né? A gente vê pelo sintoma um meio para lidar com aquilo. E aquele meio nos traz problemas também, aquele sintoma traz problema. E é em análise que a gente vai verificar muito mais a fundo isso, quando as pessoas vêm procurar análise. A psicanálise desvela as fraquezas desse sistema e recomenda sua alteração. Ela propõe que se reduza a severidade da repressão instintual e que se dê mais ênfase à veracidade. A sociedade foi muito longe na supressão de determinados impulsos instintuais. A eles deve ser concedido um maior grau de satisfação, e no caso de outros, o inadequado método de suprimi-los pela via da repressão deve ser substituído por um procedimento melhor e mais seguro. E na época do Freud, imagine quanta repressão mais que havia. Então, imagina, a mulher não tinha muito essa questão de fala, de lugar. Era uma sociedade, por exemplo, que a mulher só tinha um caminho quando crescesse. Casar, ter filhos, cuidar da sua família, fazer seu enxoval, zelar pela casa, amém. Era isso. Tanto que ali a filha do Freud, uma das primeiras coisas que fez quando começou a ter essa questão de se profissionalizar, era ser professora. Não interessa que você tinha competência para ser uma estudiosa de física e que você pudesse trazer muitas coisas benéficas para a sociedade, ou você ser uma engenheira, ou você ser uma médica. Não, tinha umas certas restrições. Então imagina quantas restrições que haviam nessa época, quantas restrições sexuais também haviam, que as mulheres não podiam manifestar ali seus desejos, você estava agradável aquilo, ela sabia que ela tinha que fazer o ato sexual, por exemplo, para procriar, para ter filhos, que ela tinha que atender aos desejos do homem, tinha tudo aquilo, era uma forma de se viver e se ver a vida naquela época, né? Eu lembro até de um trecho do filme da Maria Antonieta, que ela veio da... Gente, agora não lembro. Eu sei que ela teve que se unir ao rei Luís ali, que foi o Luís XIV, se não me engano, que ela teve que sair do país dela, teve que renunciar à vida dela. Tem partes bem simbólicas no filme que mostra, assim, um meio do caminho, e aquele meio do caminho ela tem que abandonar até o cachorrinho de estimação dela, a roupa que pertencia à nação dela, e vestir-se, né, então é tão simbólico, vestir-se com a nação do marido. E ali ela começa a abdicar do seu eu, dos seus desejos, das suas vontades, do que ela era, do que ela gostaria. Conhece poucas horas antes, casa-se com aquele cara desconhecido. Eles não conseguem ter o ato sexual porque ele não sabe. E aí passa-se o tempo, eles só dormem juntos e não se tem um herdeiro. Que a função dela era ter o herdeiro ali, né? Pra selar o laço, para selar essa união das nações. E não havia os herdeiros. De quem era a culpa? Dela. Porque ela não era agradável ao seu rei, porque ela não fazia direito, porque ela não chamava atenção, porque de repente ela não era bela bastante para ele, porque não inspirava vontade a ele. Tudo era culpa dela. Tudo estava às mãos dela, de culpa dela. E ela estava ali para realizar o desejo do rei. Então essas questões, imagina quanto que tinha de histeria, imagina de quantas questões psíquicas que haviam na época de Freud, porque a repressão sexual era muito grande, de desejos. Imagina a mulher falar que nunca teve um orgasmo, nunca. Que ela nem sabia o que era aquilo, muitas vezes. Ela sabia que ela ia lá, fazia o ato, pronto, engravidava, tinha filhos, era isso. Mas o além disso, se estava bom, se não estava, ela nem podia manifestar. Tinha essa repressão muito grande.
Por causa dessa crítica, a psicanálise foi considerada hostil à civilização, estigmatizada como socialmente perigosa. Tal resistência não durará eternamente. A longo prazo, nenhuma instituição humana pode escapar à influência da visão crítica fundamentada, mas até agora, a atitude das pessoas ante a psicanálise é dominada por esse medo, que desata as paixões e reduz a exigência de argumentar logicamente. Havia-se um medo de se extraviar as pessoas. As pessoas estão seguindo do bom caminho. A psicanálise veio trazer libertinagem, não liberdade, e não libertação. Libertinagem, era esse pensamento. Ela é perigosa. Cuidado. Com a teoria dos instintos, a psicanálise ofendeu o indivíduo enquanto membro da comunidade social. Outra parte de sua teoria foi capaz de feri-lo no ponto mais sensível de seu próprio desenvolvimento psíquico. A psicanálise pôs termo à fábula da assexualidade da infância. Provou que desde o começo da vida há sim interesses e atividades sexuais nas crianças pequenas. Mostrou as transformações que eles experimentam, como aproximadamente no 5º ano sucumbem à inibição e depois na puberdade entram a serviço da função reprodutiva. Percebeu que a vida sexual da primeira infância culmina no chamado complexo de Édipo, na ligação afetiva ao genitor do outro sexo e concomitante rivalidade ante o do mesmo sexo, uma tendência que nesse período da vida prossegue desinibidamente como desejo sexual direto. Isso é de tão fácil confirmação que realmente só com grande esforço pôde ser ignorado. De fato, todo indivíduo passou por essa fase, mas depois reprimiu de forma enérgica seu conteúdo e o relegou ao esquecimento. Essa pré-história individual está na aversão ao incesto e uma forte consciência de culpa. Talvez tenha ocorrido de modo semelhante na pré-história da espécie humana, e os começos da moralidade, da religião e da organização social estivessem intimamente vinculados à superação dessa época primordial. Os adultos não podiam ser lembrados de sua pré-história, que veio lhes parecer tão inglória. Enfureceram-se quando a psicanálise quis levantar o véu da amnésia de sua infância. Houve apenas uma saída. O que a psicanálise afirmava tinha de ser falso. E essa suposta nova ciência devia ser uma urdidura de fantasias e distorções. Então a psicanálise chegou com os pés na porta. Tacou os pés e falou, vamos lá, falar que tem muita coisa aqui, hein? As crianças não são os anjinhos assexuados, não. Elas têm sexualidade, sim. Imagina a polêmica na época de Freud falar que criança tinha sexualidade. Meu Deus do céu, tiraram pedra nele, com certeza. E ainda hoje é polêmica tudo isso. E outra, trazer questões da nossa primitividade, a humanidade é cheia de incestos. Como que era a reprodução dos primeiros seres humanos? Se não eram seus pais, seus filhos, suas mães, Quantas questões de incestos que houveram? Quantas outras questões primitivas que houveram, como assassinatos, né? As pessoas se matavam. Até hoje, né? Mas se matavam e não se tinha a consciência inicial de culpa. Depois ela foi acontecendo. Naquele texto do Freud sobre a morte, ele fala muito isso. Naqueles momentos de primitividade, se matava porque era o instinto, tinha que se defender, tinha que defender o bando, né? Começaram as primeiras sociedades ali. E não se tinha essa culpa, ou era eu ou era ele, matava-se pronto, ou tinha esse desejo de morte instintual mesmo. Mas depois começou a vir a culpa. Começou a ter as afetividades, os envolvimentos sentimentais. Isso aqui é minha família, isso aqui me pertence, isso aqui eu gosto. Aí começou a surgir os sentimentos de culpa, aí começaram as castrações, e a sociedade, os limites e tudo mais. Mas até então, de forma instintual, tudo era assim. E aí, Freud veio com os pés na porta e trouxe todas essas questões. Peraí, o ser humano, ele já é um serzinho preparado já desde a infância. Quando a mãe balança ele, é agradável. Quando a mãe dá mamar pra ele, é muito bom, é prazeroso. Mas quando ele falou isso e o adulto escutou, o adulto pensou, meu Deus, o Freud está falando que as crianças são pervertidas. Nunca, da onde isso, pelo amor de Deus, criança, um ser assexuado não faz... Não é nesse sentido essa linguagem.
Não é nesse sentido o prazer da sexualidade. O prazer da sexualidade, a sexualidade da criança, fica até difícil explicar isso porque é muito polêmico ainda, mas é como tem no trabalho do Ferenczi. Tem um trabalho do Ferenczi sobre o conflito de língua entre o adulto e a criança. A sexualidade da criança é pela via da ternura, diferente da sexualidade do adulto, que é pela via da paixão. E aí a gente inibe muitas coisas, a gente esquece ali no período do complexo de Édipo, porque vem a culpa. Porque os nossos pais são os nossos primeiros a ser vistos ali como objetos de amor, de sexualidade, que vai além do sexo. A gente tem que passar bem fora dessa casinha do sexo. Eu não posso casar com meu papai, eu não posso casar com minha mamãe. A gente ouve às vezes isso, eu sou namorado do meu pai, vou casar com meu papai. Na inocência da criança, ela pode isso. Eu trago muito isso, na inocência, na ternura. Mas é a manifestação da sexualidade porque nós somos seres prontos, mas na infância estamos imaturos. Somos um frutinho verde. E aí a nossa maturidade vai começar a acontecer lá na puberdade e na vida adulta, que concretiza e que finaliza. Mas aqui na fase da criança está tudo muito incubado. As coisas existem, eu começo a conhecer o que é bom, o que não é bom, o que é ternura. Quando a minha mãe me embala no seu colo é bom, é agradável. Eu sinto prazer, eu sinto que é bom quando a minha mãe me pega no colo, quando a minha mãe afaga o meu cabelo, quando a minha mãe beija a minha bochecha, quando eu tomo meu mamar ali no peito da minha mãe, que eu tenho aqui a calma na minha boquinha, isso me acalma, isso me tranquiliza. Essa é a linguagem da sexualidade da criança. Eu estou num lugar seguro, eu sinto o calor do corpo da minha mamãe me protegendo. Lá na frente isso vai virar outra coisa. Lá na puberdade eu vou conhecer o calor do outro corpo contra o meu, o peito, o beijo, o afago, o carinho vira carícias, é lá na frente. Mas essas coisas precisaram ser vistas na infância de uma forma diferente do que é na fase adulta. É um laboratório do que é aquilo. E aí, depois que a gente esquece daquele período de piano por conta da culpa, do desejo dos pais ali, isso vai depois lá na frente, poxa, eu não posso realmente casar com meu pai e com minha mãe, eu caso de uma forma hipotética, de uma forma metafórica com esses pais, quando eu busco esse objeto de amor nos meus parceiros. O que o meu marido tem que relembra o meu pai? Poxa, meu pai era um ser agradável, que me protegia, que me amparava, meu marido da mesma maneira. Minha esposa, assim como minha mãe, é muito carinhosa. Isso me lembra muito a minha mãe. Então eu busco os objetos de amor iniciais nos meus parceiros futuros. Aqui eu manifesto efetivamente a minha sexualidade em ato, que na infância eu manifestava em ternura. Essa é a confusão de língua entre adulto e criança. Então, quando houve toda essa repercussão e todos esses escândalos e polêmicas da psicanálise de Freud, eles falaram, poxa, vamos jogar isso fora, vamos começar a falar mal disso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é falso, isso aqui é tudo distorcido, isso é balela, olha quanta coisa asneira que ele tá falando, vamos difamar isso aqui, vamos jogar fora. Criou-se barreiras e resistências enormes. As poderosas resistências à psicanálise não eram de natureza intelectual, portanto, e se originavam de fontes afetivas. Isso explicava tanto a sua passionalidade como a sua indigência lógica. A situação obedecia uma fórmula simples. As pessoas se comportavam diante da psicanálise enquanto grupo, exatamente como o neurótico individual que se achava em tratamento por causa de seus transtornos, mas a quem podíamos demonstrar em trabalho paciente que tudo sucedera como dizíamos. Afinal, não havíamos inventado e sim descoberto essas coisas a partir de estudo de outros neuróticos através do esforço de algumas décadas.
A situação tinha ao mesmo tempo algo de alarmante e de consolador. O primeiro, que era o alarmante, porque não era coisa trivial ter toda a espécie humana como paciente. O segundo, que era consolador, porque tudo se desenrolou em conformidade com as premissas da psicanálise. Se novamente lançarmos o olhar sobre as resistências à psicanálise aqui descritas, vemos que apenas umas poucas são do tipo que se ergue contra a maioria das inovações científicas de alguma monta. Em geral, as resistências derivam do fato de que poderosos sentimentos humanos viram-se feridos pelo conteúdo da teoria. Aqui, teve conteúdos, sentimentos humanos feridos pelo conteúdo da teoria da psicanálise, porque tinha uma questão de moralidade muito grande. E a moralidade criava resistência a saber que esses conteúdos a psicanálise estava explicando que eram naturais do ser humano, os conteúdos imorais. O mesmo sucedeu com a teoria darwiniana da evolução, que pôs abaixo o muro que dividia homens e animais, levantado pela soberba humana. Apontei essa analogia num breve ensaio anterior, uma dificuldade da psicanálise. Enfatizei ali que a concepção psicanalítica da relação entre o eu consciente e o superpoderoso inconsciente representa uma séria ofensa ao amor próprio humano, que denominei psicológica e equiparei a ofensa biológica causada pela teoria da evolução e a cosmológica suscitada anteriormente pela descoberta de Copérnico. Que é bem interessante, acho que ele traz um trabalho de narcisismo, as feridas que o ser humano sofreu quando ele descobriu que ele não era melhor, né, e não era o único ser ali, o centro de tudo. O Freud trouxe sobre isso. Dificuldades puramente externas também contribuíram para fortalecer a resistência à psicanálise. Não é fácil adquirir um juízo independente em questões de análise sem tê-la experimentado em si mesmo ou praticado em outra pessoa. Essa última coisa não é possível fazer sem ter aprendido uma técnica bastante delicada, e até há pouco não existia maneira facilmente acessível de aprender a psicanálise e sua técnica. Isso mudou com a fundação da Policlínica Psicanalítica de Berlim e seu Instituto de Ensino em 1920. Pouco depois, em 22, uma instituição igual foi criada em Viena. Finalizando, podemos perguntar com toda a discrição se a própria personalidade do autor, judeu que jamais ocultou sua condição, não teria colaborado para a antipatia do meio ambiente em relação à psicanálise. É raro que um argumento desse tipo seja expresso em voz alta, mas infelizmente nos tornamos tão desconfiados que não podemos deixar de supor que esse dado teve algum efeito. E talvez não tenha sido puro acaso que o primeiro defensor da psicanálise fosse um judeu. Para abraçá-la, era preciso estar disposto a aceitar o destino do isolamento na oposição, destino esse mais familiar ao judeu do que qualquer outro. Então, Freud finaliza com essa questão do quanto ele sofria represárias por ser judeu e quanto esse destino do isolamento da psicanálise estava atrelado a ele também, né? E ele traz essas dificuldades dessa resistência, essas dificuldades externas da psicanálise, porque não era fácil entendê-la e não era fácil agir, né? Não era fácil a compreensão de como utilizar a técnica. E depois isso foi mudando com a fundação dessa policlínica psicanalítica, primeiro em Berlim e depois na instituição de igual teor em Viena. E aí a gente tem outros trabalhos de Freud, onde ele vai, né, o método psicanalítico, se não me engano, em que ele explica pormenorizado, ele começou a ver que estava havendo uma bagunça ali, que estavam fazendo meio nas coxas, meio de qualquer jeito, achavam que era só lá e conversar. Havia alguns abusos no sentido dos pacientes se envolverem com seus médicos, né, o contrário, médicos se envolverem com seus pacientes. Então, Freud organizou esse trabalho do método científico para explicar um pouquinho mais esmiuçadamente de como que era esse passo a passo da psicanálise. E assim, então, eu termino sobre o trabalho dessa leitura do Freud, muito importante, sobre as resistências à psicanálise. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito importante a gente ver quais eram as resistências ao método da psicanálise,
como há resistências à nossa procura ao método da psicanálise. O quanto estamos ainda presos às questões de moralidade, às questões de certo e errado e às questões de cientificidade, de dados estatísticos, de é isso, é aquilo, aquilo outro, e que a psicanálise ela vai muito além de tudo isso, porque a subjetividade humana ela é muito ampla, muito rica. Então não tem como colocá-la em estatísticas milimétricas. O ser humano é um ser muito ímpar, muito incrível. E o quanto nós criamos resistências altíssimas à busca dela e quando a gente baixa essas guardas, o quanto é interessante buscar esse autoconhecimento, o quanto a gente vai quebrando essas resistências conforme a gente faz a nossa análise pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Até mais!